Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Cultivando a Paz Interior. Hoje aí o nosso episódio 003. Vamos dar continuidade ao tema da semana passada, que foi a amorosidade, né? Então, ou seja, temos aí a parte 2 da desse tema amorosidade que a gente começou na semana passada. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem. Já vou chamar aqui o Dr. Milton Menezes, meu pai, aqui para participar desse projeto que a gente está tocando juntos aqui. Eu acho que ele já apareceu por aqui. Deixa eu chamá-lo. Se vocês estiverem vendo a gente bem, ouvindo bem, puderem falar o nome, de onde vocês estão Olá, falando. Oi, pai, boa noite. boa noite, boa noite, boa noite a todos. Boa noite, filhão. Joia, tudo bom? Tudo tranquilo? Bom, tudo jóia. Deixa eu até fixar aqui o tema para o pessoal ficar sabendo aqui. Mas, como eu estava dizendo antes, né, a gente, na ideia, eu até inclusive citei o célebre Chapolin Colorado aí É, nosso último episódio, imaginando que o tema teria muita coisa para a gente conversar em um só, e muita aí coisa. no final acabou acontecendo isso mesmo, e a gente decidiu estender aí para hoje também, né? É Deixa eu até dar um verdade, é oi verdade. geral aqui para o pessoal, aqui a Neida falando de João Pessoa, Paraíba, a Jaque aqui de Brasília, a Mirinha ajudando aqui, tudo bem com som e imagem, que bom, Hoje tem uma Mirinha. resposta para a Mirinha, né? Exatamente, né? Inclusive, a Mirinha fez uma pergunta que ficou ali, a gente acabou É, meio que fechando ali na pergunta dela, e na verdade estendendo ali a pergunta dela para a gente dar continuidade hoje, né? é A verdade. Maria falando da Bahia, o pessoal aqui conectado, que bom. Então, boa noite para todo mundo. E aí, eu não sei se você pensou alguma coisa, se a gente já puxa em relação a essa pergunta da Mirinha, se você gostaria de trazer alguma questão para hoje, para a gente começar. Então, eu pensei em algumas coisas para conversarmos, até no sentido da gente refletir um pouco mais a respeito da questão da amorosidade, né, que nós abordamos na semana passada. Algumas ideias, algumas comparações, mas eu acho que está no ar a questão que a Mirinha tão bem colocou, e é um aspecto muito importante, né? Que a gente Sim, fica falando muito em situações ideais, fica falando comparações, fica fazendo comparações, fica falando sobre a questão da diferença entre o amor e o apego. Inclusive, eu trouxe eu li essa semana vi na verdade um vídeo de uma monja tibetana, né? E uma fala dela muito interessante. Eu vou começar então com essa fala da monja tibetana. É rapidinho, né? Na verdade, a monja Tenzin Palmo, muita gente talvez já tenha visto os vídeos dela no YouTube e não se lembre do nome dela. Ela é uma das grandes referências mundiais do budismo tibetano. Foi a primeira ocidental a realmente ser formada como monja budista. Só para você ter uma ideia, depois de toda a formação dela que ela fez na Índia, com um grande responsável, Rinpoche, na época, da linhagem tibetana dela, ela ficou, além da formação, 12 anos dentro de uma caverna no Himalaia para poder se uau. preparar para enfrentar o mundo. Quer dizer, é uma Mais uma pessoa faculdade, né? é uma pessoa diferenciada. Tanto é que ela tem o título, chamam ela de Jetsuma. E Jetsuma em tibetano é como se fosse a grande venerável, grande mestre, venerável mestre. É o maior título que tem. Enfim, a Jetsuma Tenzin Palmo, né, como ela é chamada. Então, ela trouxe, numa reflexão que ela fez sobre o amor, né,
E ela fez a comparação, aquilo que a gente comentou semana passada, a comparação entre o amor e o budismo, entre o amor e o apego, né? E ela disse mais ou menos da seguinte forma, ela colocou assim, o apego diz, eu amo você para outra pessoa, por isso eu quero que você me faça feliz. O amor genuíno, né? E a gente, inclusive, comentou até sobre amor incondicional, depois eu queria até levar uma reflexão sobre isso. Será que existe amor se não houver incondicionalidade? Aí depois a gente entra por essa reflexão. Mas, então o apego diz, eu amo você, por isso eu quero que você me faça feliz. O amor diz, eu amo você, por isso eu quero que você seja feliz. Se eu estiver incluído, ótimo, mas de qualquer maneira o meu objetivo é que você seja feliz. Então, na verdade, começando a ideia, reforçando aquilo que a gente tinha iniciado na discussão da semana passada, o amor enquanto visão do outro, enquanto visão do outro como ele a felicidade do outro, né? Se eu estiver incluído na vida do outro, se eu estiver incluído nessa relação, partilhando da felicidade do outro, e se o outro também me amar, ele vai querer a mesma coisa. Então a reciprocidade existe, mas não é uma condição para a relação amorosa. Quer dizer, não existe uma condição para eu externalizar o amor que tem em mim. E, do outro lado, havendo correspondência, da mesma forma. Então, duas pessoas que se amam, mas não como condicionalidade, né? E não é o desejo da felicidade em estar próximo do outro, mas pelo contrário, né? O apego entra naquela questão do aprisionamento, né? Eu quero você para mim, eu quero estar com você, eu quero... Né? E aí fica difícil você pensar em amor dessa forma fraterno para a humanidade. Então, se eu tenho... Se na verdade o meu sentimento não é de agradabilidade do meu sentimento para com o outro, né? Eu não tenho como ter amor fraterno, não tenho como ter amor pelas pessoas, pelos seres, porque eu vou querer sempre ter alguma reciprocidade, eu vou querer colocar sempre algum condicionamento. Mas, na verdade, isso não é fácil. Não é fácil porque a gente é condicionado para o apego, a gente é condicionado para a relação condicionada, né? Quer dizer, a gente é formado, a gente é preparado, a sociedade nos prepara assim, as relações nos preparam assim, o mundo, a lógica do mundo nos prepara assim, né? Porque a lógica do mundo é absolutamente ego, né? A lógica do mundo é absolutamente meu para si. amor. Então é meu Sim, amor. Não olha pro meu exatamente. amor, não mexe no meu amor, não, porque ele é meu, né? É meu. Quer dizer, a lógica do mundo, ela nos prepara para esse tipo de visão. Então é muito difícil. A gente falou semana passada, e hoje da mesma forma a gente vai comentar, mas eu queria sempre estar reforçando que parece que a gente fala, puxa vida, eu não vou dar conta disso, isso aí é uma coisa... Não, mas é muito difícil mesmo. Isso é remar contra a maré, né? Primeiro, construir a agradabilidade dos seus sentimentos, que não é uma coisa muito requerida, né? Pelo contrário, a gente vira uma esponja do meio, né? Quando a gente começa a trabalhar e cultivar essa agradabilidade dos sentimentos, independente do meio, e externalizar essa agradabilidade amorosamente para com o outro, também é outra dificuldade. E externalizar essa amorosidade de uma forma não condicionada para a felicidade do outro, aí é outra dificuldade ainda. Então, realmente não é fácil. E aí eu acho que entra o questionamento da Mirinha, muito bem colocado, além das dificuldades que o mundo nos impõe, né, além das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, que nos faz ter essa dificuldade de olhar para o outro, olhar de fato para o outro e não olhar para si através do outro, né? Mas esse olhar de fato para o outro é uma coisa que a gente já não está muito acostumado, o mundo não nos ajuda a isso. E quando a gente já tem uma dificuldade num processo sistêmico de formação para chegar a esse ponto, aí realmente a coisa fica mais complicada e entra exatamente
a feliz colocação da Mirim em relação a esse aspecto, que aí eu passo a bola para você. Imagina, né? E é realmente como você estava falando, desses desafios que são mais, às vezes, um processo, né? Uma jornada. Né? Até como um exemplo você trouxe dessa monja, né? Fala monja? É. Monja, né? Que, Monja. enfim, todo um processo de desenvolvimento aí, né? É. E principalmente coisas que a gente está falando aqui, que eu brinco, que quando eu falo também de ansiedade e outras coisas, são coisas que a gente, infelizmente, não aprende na escola, né? Então, É verdade. É uma coisa que, às vezes, a gente vai buscando e vai tentando e desenvolvendo, e é legal a gente poder estar conversando sobre isso justamente para poder nos ajudar nesse sentido. Né? O pessoal até comentando, se identificando aqui, dizendo da importância do tema. E eu queria, então, voltar na pergunta da Mirinha, mas até para a gente ir, de repente, pensando junto aqui, que ela trouxe... E quando a pessoa não recebeu amor? Quer dizer, então quando a pessoa não recebe o amor, às vezes vem de uma situação desafiadora, né, como você falou, num contexto sistêmico, num contexto familiar, e a pessoa não recebeu o amor. Como é que ela vai dar esse amor se ela não recebeu? E aí, talvez até poderia falar um pouquinho aqui, depois quero ver o que você acha, né, mas é algo que a gente, inclusive, fala muito. Né, e, por um lado, até num sentido de compreensão, que às vezes é difícil que a pessoa consiga dar aquilo que ela não recebeu. E às vezes a gente vê muito, né, reprodução de padrões. Se a gente for não querendo justificar e tirar a responsabilidade das ações das pessoas, né, mas se a gente for, por exemplo, num presídio e a gente for ali ouvir a história das pessoas, eu não duvido que muitas delas também vieram de um ambiente com muita violência, né, muitos desafios, e estão meio que reproduzindo aquilo ali. Né? Então, se a gente pensa, então, esse povo não pode dar aquilo que ela não recebeu. Agora, tem uma coisa interessante, e aí eu volto até, inclusive, na nossa formação lá de terapia comunitária, lá uns bons anos atrás, né? Eu esse ano, inclusive, fiz uma brincadeira que foi há 18 anos atrás, eu tinha 18 anos atrás, né? Então faz pouquinho tempo, né, que a gente fez a nossa formação em terapia comunitária, mas que trabalha um pouco uma lógica diferente também, uma nova possibilidade, que às vezes sim, em muitos casos a gente não consegue dar aquilo que não recebeu, mas em muitos outros casos, e muitas pessoas às vezes conseguem, às vezes através da resiliência, e através de um processo interno, de uma força interna, e algo que vai sendo desenvolvido, de às vezes até conseguir dar melhor aquilo que ela não recebeu. Né? Então também a gente percebe, inclusive de exemplos de muitas pessoas que vieram de ambientes muito desfavoráveis, às vezes com grandes violências, com grandes injustiças, e às vezes sofreram também pessoalmente grandes sofrimentos, mas de alguma forma elas conseguiram trabalhar aquilo ali dentro delas para ter até uma sensibilidade de conseguir dar ainda melhor aquilo que ela não recebeu. Às vezes a gente vê isso em diferentes casos, em diferentes situações, de pessoas que às vezes tornam como uma missão de vida auxiliar um processo de justiça ou um acolhimento, justamente por talvez ter sofrido uma grande dor do abandono, né? Eu sofri uma grande dor da injustiça e de repente, de alguma forma, parece que eu torno ali a minha missão de vida tentar buscar ou trazer a justiça em diferentes situações. Né? Então talvez a gente possa pegar esse gancho da pergunta dela e é claro que é compreensível que se uma pessoa teve grandes desafios e talvez não tenha recebido ali o amor, que seja algo desafiador para ela, mas por outro lado, de repente há uma possibilidade de se transformar e se perceber, às vezes, até aquela carência, e como até o Adalberto falava muito, né, de como é que eu consigo transformar as minhas carências nas minhas competências, né? Percebendo e às vezes conseguindo lidar melhor com as minhas feridas, né? Como a gente falava da história da ostra, né? Que a ostra está lá no fundo do mar e de repente entra ali um objeto estranho, né? Normalmente ali um grãozinho de areia, um objeto estranho dentro da ostra e começa a machucá-la ali, começa a feri-la, e aí para ela
se proteger daquele ferimento, ela vai envolvendo aquele objeto estranho, aquele grão de areia, com algo que ela vai produzindo ali, e no final das contas, quando se abre a ostra, aquilo que ela foi envolvendo se tornou uma pérola, né? Ou seja, talvez quando a gente vai trabalhando nessa metáfora de que a ostra que não foi ferida não produz pérolas. Ou seja, como é que a gente pode então perceber as nossas pérolas, às vezes ainda em potencial, ou às vezes até trazer consciências para as nossas pérolas já, que a gente já tem, sem nem ter tanta consciência, e às vezes tem a ver com as nossas feridas, tem a ver com as nossas dores. A gente vê isso, às vezes, em diferentes relações, em diferentes situações, e quanto mais, acho que, consciência a gente pode trazer para isso, acho que mais forte vai ficando, né? E às vezes não é, de repente, eu nasci com um dom para agregar, eu nasci com um dom para fazer tal coisa, às vezes tem a ver com as minhas dores e as minhas feridas lá de trás, que às vezes quando eu estou promovendo aquilo, parece que de alguma forma eu estou promovendo, não para o outro, mas às vezes de alguma forma para mim também, para minha criança, que talvez traz essas dores, essas carências, e eu promovendo ali, eu podendo facilitar para outras pessoas, de alguma forma aquilo me traz um bem, me traz uma satisfação que às vezes eu não consigo nem perceber também da onde, né? Então, eu acho que a gente pode ter esses dois lados e essas duas reflexões, principalmente no sentido de abrir possibilidades, né? E não, e até como você fala muito, né, às vezes fugindo dessa dualidade ou às vezes dessas certezas, né, mas trazendo possibilidades, tanto num lado de compreender um desafio daquilo que eu não recebi, mas por outro lado uma capacidade de desenvolver, inclusive até melhor, por não ter recebido, né? Quantas pessoas eu atendi, às vezes pais ou mães, às vezes pais, por exemplo, poxa, eu não tive contato com meu pai, então, e aí quando eu tenho filho, às vezes eu quero ser aquela pessoa presente. Há um desafio, inclusive, da gente avaliar o limite ali, né? Que às vezes eu até quero fazer demais porque eu não recebi, mas de qualquer jeito parece que eu tenho alguma coisa dentro de mim que quer ainda mais, eu tenho uma potencialidade ainda maior justamente pelas minhas dificuldades lá de trás, né? Mas eu não sei o que você pensou também, não sei se faz sentido isso para você, o pessoal que está aqui acompanhando. Não, perfeito. Inclusive, vem ao encontro daquilo que a gente tinha comentado, não me lembro se foi na semana passada ou retrasada, como um dos aspectos importantes vinculado ao cultivo da paz, né? E também a questão da amorosidade, que o primeiro passo é ter uma consciência plena da nossa realidade, a realidade do nosso ser, né? Como que de fato eu sou? Não é um eu desejado, mas um eu real, né? Quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas feridas, quais são as minhas fraquezas e, ao mesmo tempo, as minhas potencialidades, as minhas fortalezas, né? Até para a gente poder, até para a pessoa tomar uma decisão de vida. Ou eu vou continuar no vitimismo, né? Eu não faço porque eu não tive, eu não faço porque eu não recebi, eu não faço porque me falta, eu não faço porque eu estou vazio, né? Ou a gente transforma essa ferida numa pérola, como você bem colocou, bem lembrou, né? Então, mas até para tomar essa decisão, eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem de fato eu sou, né? Eu sou fruto de questionamentos, eu vivo na dependência da culpa, por exemplo, eu vivo na dependência, tanto culpa minha, quanto culpando terceiros por questões que eu tenho, né? E eu acabo me construindo sobre o alicerce da culpa, que você sabe disso muito melhor do que eu, é uma das piores, um dos piores alicerces para a gente construir a nossa forma de ser e de se relacionar, né? Eu estava até escrevendo exatamente isso, quer dizer, quando você estava falando, né? Quer dizer, a questão desse se conhecer, né? Conhecendo essas limitações, essas dificuldades, essas fraquezas, mas ao mesmo tempo as fortalezas e as possibilidades, né? Que todos nós temos. Então, e também desmistificar um pouco essa ideia, né? Quer dizer, primeiro desmistificar a própria ideia do amor, né? Esse negócio de amor da novela, amor do filme, amor do que se vê, isso não existe. Isso aí é um conto de fadas, né? O amor é respeitar, de fato, é conseguir extravasar um sentimento que já existe, respeitando o outro e querendo a felicidade do outro.
Agora, a relação que se constrói no dia a dia não é uma coisa nada fácil, né? São pessoas diferentes, com hábitos diferentes, até a escova de dente em cima da pia às vezes incomoda, a cama mal feita incomoda, e às vezes a gente tem uma tendência enorme a ficar calcando em coisas absolutamente sem importância, né? Então, voltando, o aspecto importante de se conhecer, conhecendo-se, estabelecer realmente o que eu quero da minha vida. Eu vou continuar sendo vítima ou vou ser protagonista, né? Como o Paulo Freire, uma vez sendo entrevistado por Gandolfo, um grande educador, e no final da entrevista, o entrevistador perguntou para ele: grande mestre, o que o senhor diria para as pessoas que estão se formando? Aí ele falou: bom, de antemão, todos nós estamos nos formando a cada dia, né? Quer dizer, já deu o toque dele. Mas o que eu diria é o seguinte: para assumirem o seu tempo. E aí ele ficou, mas explica para mim o que é assumir o seu tempo. E ele falou: assumir o tempo é garantir que a sua vida não é uma possibilidade e não uma determinação. Então, dentro da possibilidade que nós temos, a possibilidade, como que eu vou guiar essa minha vida? Dentro das possibilidades que eu tenho, porque não é uma determinação, né? Eu vou continuar sendo vítima do que eu não tive, vou continuar sendo vítima das dificuldades, vou continuar sendo vítima do que eu tive que não deveria, ou o ideal que não tivesse, ou eu vou passar a ser, de fato, um protagonista da minha vida. Mas são etapas que precisam ser cumpridas, como você colocou muito bem, em termos de processo. O conhecer-se, o avaliar-se, a opção e o estabelecer caminhos, né? Para isso, a gente tem psicólogos competentes como você para poder ajudar as pessoas a fazerem isso. Imagino. Que também acho que é uma jornada da vida, como a gente está falando de pessoas. Mas é um processo que, sem dúvida alguma, precisa de ajuda, até porque normalmente a gente se boicota, né? É aquela história do porão escuro que ninguém dá conta de entrar nele sozinho, né? E o psicólogo ajuda, liga a luz e mostra realmente aquela montoeira de coisa bagunçada no porão, e a pessoa, vendo isso, vai organizando a sua vida com a ajuda do psicólogo. Quer dizer, a participação dele é fundamental, porque ninguém vai querer descer no seu porão, né? Isso aí você conhece muito melhor do que eu, né? Mas então esse primeiro aspecto é importante do se conhecer, do decidir e do optar na construção. E a questão especificamente do amor, tudo bem que claro que quando nós recebemos, nos ajuda até para a gente poder ter visibilidade das relações amorosas, né? Lógico, né? Mas não é uma herança. Não é uma herança de pai para filho, né? De pais para filhos, né? É um cultivar, é um construir. A amorosidade do sentimento, cada um precisa construir o seu, com maior ou menor dificuldade. É claro que aqueles que tiveram as ranhuras dentro da ostra, né, vão ter um pouco mais de dificuldade, mas certamente poderão ter pérolas muito bonitas, né? Aqueles que tiveram um pouco mais de facilidade por terem exemplos sistêmicos da amorosidade familiar, claro que poderá até ter um pouco mais de facilidade, mas também não é uma garantia. Não é uma garantia. Às vezes a pessoa faz outra opção, né? Apesar de ter vivido isso, eu faço outra opção. Eu faço outra opção de ser vítima daquele dia que o vizinho pisou no meu pé. Pronto, isso estragou a minha vida, isso acabou comigo, né? Eu sou uma pessoa amarga, sou uma pessoa rude, sou uma pessoa grosseira, sou uma pessoa que não sei amar, porque quando eu tinha 11 anos de idade, o vizinho pisou no meu pé. Apesar de ter sido amado pelo meu pai, pela minha mãe. Eu tô colocando um estereótipo, né? Mas isso acontece com muita frequência. Você, enfim, sabe disso muito melhor do que eu, né?
G. Pronto. Opa, acho que Acho que voltou, agora né? voltou. É. Ah, que bom. Eu pensei até de sair e voltar de novo, mas eu acho que deu agora. Acho que Eu fiquei tá. na dúvida se era aqui, o pessoal tá avisando, eu troquei aqui da internet aqui, vamos ver se de repente Ah, agora tá. vai. Tá. Tá. Eu acho que agora, Mas agora, agora tá indo. acho que agora voltou, Mas né? sim. Mas aí você está dizendo que aí a pessoa pode ter vivido às vezes, uma circunstância, uma situação ali que de repente eu me apego, acabo me amargurando ali. Aquilo gerou um problema tão grande para ela que, mesmo ela tendo tido toda uma amorosidade familiar, toda uma relação sustentada na amorosidade, ela não consegue transformar isso numa agradabilidade para os seus sentimentos, né? Quer dizer, ela acabou sendo guiada pela dificuldade que ela teve naquele determinado momento e deixou todo o restante. Quer dizer, então, é importante. Claro que facilita, ajuda, mas como eu falei, eu não vejo como uma herança, né? Uma coisa que eu passo para meu filho, eu passo para minha filha, eu passo para outras pessoas, até porque a amorosidade ela é construída por cada um, né? Construída por cada um na questão da agradabilidade das suas emoções. Alguns com mais facilidade, outros com menos facilidade, mas é uma responsabilidade de cada um. Né? E o primeiro passo que eu vejo é exatamente o conhecer-se real, né? Esquecer a pessoa idealizada, o conhecer-se real e traçar esse processo de caminhar para construir e para cultivar a agradabilidade dos sentimentos, gerando este amor para poder ser oferecido para as pessoas com as quais ela tem contato. Ou, de uma forma ampla, fraterna, né? A amorosidade universal, fraterna, para os seres, de uma forma geral. Né? Talvez como a gente tem no mote aqui do nosso, né, do nosso programa, digamos assim, que é o Cultivando a Paz Interior, a amorosidade talvez seja algo também mais a ser cultivado, né, a ser Sim, desenvolvido, mas talvez a gente tenha ali sementes, né, depende ali de onde é que eu vou colocar, se eu vou cuidar daquela semente, daquela plantinha, e a coisa pode ir se desenvolvendo ou é não, né? verdade, é verdade. É verdade. Até porque, inclusive, partindo do princípio de que o amor genuíno é acolher a pessoa como ela é, né? Você retirando a condicionalidade, você retirando o inciso, o quem sabe, ou se for assim, ou se não for, enfim, o amor genuíno ela é acolher o outro como é, ou o outro, ou a coletividade, ou os seres de uma forma geral. Para eu poder fazer isso, eu tenho de ter isso, né? Para eu poder conseguir é, externalizar essa amorosidade, né? Acolhendo o outro como é, eu necessariamente precisei fazer isso comigo para poder cultivar essa agradabilidade de emoções dentro de mim, né? Sim. E acho que é nesse ponto que eu queria puxar, até como você falou, quando uma das coisas que a gente trouxe para conversar é a questão do amor incondicional, né? E aí como é que é? Será que existe amor condicional ou, na verdade, o amor seria incondicional? E às vezes a gente se acostumou tanto a falar amor, mas quando a gente fala esse amor com apego, essa coisa que é o meu amor, esse amor que dá vontade de querer trancar, agora eu vou estar ocupado, quero trancar o meu amor dentro do armário, quando eu puder eu tiro para ter ele para mim. Se talvez seriam outras coisas que estão juntos ali, e o que seria essa questão do amor incondicional, que às vezes parece também uma coisa talvez tão de outro mundo ou tão utópica, né? E aí eu não sei se daria para a gente conversar um pouco sobre isso. Uma coisa que, puxando um viés, e até como eu falei na semana passada, né, trazendo até a referência do Carl Rogers, né, quando ele fala a questão da aceitação incondicional, como eu falei, depois ele até falava de amor incondicional, e desse desafio de que, às vezes, até na nossa própria educação, eu acho que eu percebo que é algo que vai acontecendo, né, quando a gente mistura um pouco o que eu faço com o que eu sou. E às vezes no desafio de estabelecer limites no que a gente faz, ou no que a gente deve fazer ou não deve fazer, parece que há uma confusão em relação a estabelecer limites em relação a quem eu sou.
que se eu mereço ou não amor. O que eu estou querendo chegar, né? Às vezes até nos movimentos às vezes, de educação, e às vezes a gente faz isso com a gente mesmo, é como se assim, bom, se você fizer isso, você merece o meu amor. Se você não fizer isso, se você não for de tal jeito, você não merece. Então é como se assim, é um amor condicional. Então, se você cumprir certas e certas condições, você recebe o meu amor. Se você não cumprir certas condições, você não recebe. E principalmente quando a gente fala na questão da nossa educação, e às vezes isso vai lá na nossa infância, né, a gente vai meio que como se fosse aprendendo, ou às vezes até desaprendendo, que talvez a gente não pode ser a gente mesmo. Talvez ser a gente mesmo não é o suficiente para receber o amor. E até como é um desafio, também é uma necessidade básica, né, essa coisa de se sentir amado, né, e a gente até falou na questão até da questão do Gary Chapman, até ficou de falar um pouco sobre isso também. Você Nossa, ficou de contar a história do Gary Chapman. Nossa, verdade. E aí, deixa eu até ver o nosso tempo aqui, não, mas estamos bem aí. Tempo meia hora. É como se eu ficasse com essa sensação de às vezes eu não pudesse ser eu mesmo, ou às vezes eu tivesse que ser algo diferente para receber o amor, e é como se a gente, nesse nível de julgamento, a gente achasse que não fosse suficiente até para receber o amor, e às vezes isso vai gerando toda talvez uma confusão aí em relação a nós mesmos primeiro, né? Às vezes até da gente se sentir bem, da gente ser merecedor, inclusive, do nosso próprio amor, até de forma incondicional, e aí o que eu vou fazer, talvez uma decisão, e aí eu posso ir ajustando e posso ir crescendo, mas não assim como algo tão básico ao ponto, às vezes, até de me paralisar e de me dificultar, e isso vai me dando vários nós em relação a mim mesmo e depois a minha relação com o mundo, né? É interessante, fio, vai puxando uma coisa, vai vindo 10, né? Quando você colocou a questão da incondicionalidade, na semana passada você trouxe uma fala do Roger, em que ele traz a questão do apreço incondicional, né? Que você trouxe semana passada. Né? Que você até colocou se não seria o verdadeiro amor, então esse apreço incondicional que o Roger, lá pelo tanto da vida dele, largou a questão acadêmica e foi falando o que ele sentiu, o que ele pensava e o que ele tinha vivido ao longo do tempo. Né? Você travou de novo, eu não sei se travou tudo. Opa, eu estou te acompanhando aqui, tá travando? Ah, tá? Então tá, porque deu uma travada aqui na imagem e eu fiquei sem saber que estava tudo travado. Mas, enfim, então, quando você trouxe a questão do apreço incondicional, eu fiquei pensando exatamente nessa situação da incondicionalidade, que foi o início de uma conversa sobre a questão do amor incondicional. Né? E, particularmente, eu vejo que existem problemas nos termos que nós usamos, na forma que nós nos relacionamos, e naquilo que a gente imagina e idealiza, num processo, inclusive, sistêmico, num processo de formação. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, a questão do amor incondicional. Eu chego a achar que é até um pleonasmo, né? Quer dizer, se houver condicionalidade, não existe amor. Eu posso gostar de alguém. E aí sim tem condicionalidade. Eu gosto daquela pessoa porque ela pensa como eu. Eu gosto daquela pessoa porque ela tem as mesmas crenças que eu. Eu gosto daquela pessoa porque ela tem a mesma formação ética que eu. Né? Não, eu não gosto daquela pessoa porque ela não comunga com princípios básicos que eu acredito serem importantes para a vida entre as pessoas. Né? A vida em comunidade, por exemplo. Esse é um gostar. Aí sim, o gostar tem a condicionalidade. Só que normalmente a gente coloca o amar como um patamar superior do gostar. Então, eu gosto tanto, puxa vida, eu deixei de gostar, passei a amar. O que, na verdade, é um grande equívoco, porque são duas coisas diferentes que trabalham com coisas diferentes. Né? Quer dizer, eu gosto da pessoa, da forma que ela é, do jeito que ela é, com a condicionalidade. Por isso que eu gosto de uns e não gosto de outros. Né? O amor é algo que eu tenho e extravaso para certas pessoas que pode até realmente ter um fortalecimento dessa relação pelo gostar também. É difícil a gente
amar e ter uma relação amorosa com alguém quando a gente não gosta. Aí é muito complicado, aí não tem jeito, né? A não ser se a gente quiser ser masoquista. Se a gente for meio masoquista nesse sentido. Mas, mas são coisas um pouco diferentes, né? E a gente traz essa questão familiar, por exemplo, também com coisas que até normalmente são ditas. Por exemplo, dificilmente a mãe ou o pai, principalmente mãe, por conta da amorosidade, dessa forma muito carinhosa dela ser com o filho, não diz que o filho ou a filha representa a vida dela. Você é tudo para mim, você é minha vida. É um troço terrível. Isso não é uma declaração de amor, isso é uma sentença. Né? Quer dizer, mas isso é feito normalmente. Isso é feito com toda a amorosidade, né? Ou pelo menos com todo o desejo de externar um amor. Então, eu me lembro uma vez, eu ouvi uma conversa entre um casal, entre duas pessoas, entre um casal, e ela era psicóloga, ele não, e aí ele, irritado com uma determinada observação, ele comentou, é engraçado, né? Todo mundo diz, a culpa é sempre do pai e da mãe. Aí a mulher diz para ele, mas é. E foi realmente uma discussão danada, né? Mas não uma culpa por querer errar, né? Mas até pela forma de se relacionar e que a própria sociedade leva a isso, né? Esses equívocos de falas, esses equívocos de relacionamento. Então você acaba colocando condicionalidades nessa relação, na própria relação sistêmica, na própria relação familiar. E a pessoa aprende isso, né? E vem isso que você falou. Puxa vida, eu tenho de ser um bom menino para poder ter amor da minha mãe, porque minha mãe diz que não gosta mais de mim porque eu deixo minha roupa suja dentro da gaveta. Né? Quer dizer, se minha mãe não gosta mais de mim, a condição para ela gostar é que realmente eu não ponha a roupa suja dentro da gaveta. Ora, se existe essa condição, o gostar é condicionado. Né? E aí você cresce com a cabeça voltada para o condicionamento na relação, o condicionamento na amorosidade. Que, na verdade, tem o condicionamento no gostar e não no amar. Né? Então, eu acho que essas coisas acabam se confundindo, e é muito comum isso acontecer, e é por isso que cada um tem o seu, e isso é fundamental, e você coloca sempre isso, e eu vejo como extremamente importante. Cada um tem o seu caminho, cada um tem de ser o protagonista da sua vida, cada um tem de estabelecer o seu caminhar, tem de se conhecer, tem de definir, tem de fazer opções e construir o seu caminhar. Porque todos nós, de uma forma ou de outra, quer seja pela questão familiar, quer seja pela questão social, quer seja pelos grupos comunitários que nós convivemos, sempre, por uma razão ou outra, nós somos, vou botar aqui entre várias aspas, nós somos agredidos, né? Entre várias aspas, né? No sentido de construir visões equivocadas na questão do relacionamento, na questão do amar, principalmente na questão do amar o outro. Ou de uma forma romântica, e fica aquela pessoa até 50 anos sonhando com o príncipe encantado, que nunca apareceu na vida. Idealizada, né? Idealizado, sonhado, aquela coisa que não existe para ninguém. Né? O amor maduro, primeiro amor, né? Que em si existe incondicionalidade, que em si é aceitar o outro como que em si é querer a felicidade do outro, né? Mas de uma maturidade tal em que existe uma reciprocidade e uma vida feliz a dois. Né? Não é porque eles se amam muito, ambos encontraram-se num baile de galas e ambos chegaram em carruagens douradas. Né? Não, é esforço, é construção. Né? A relação é uma construção diária. Né? Então, eu acho que tem um pouco dessas questões, quer dizer, daquilo que realmente a gente recebe, essa decodificação importante ao longo da vida como protagonismo do nosso caminhar, né? Ser protagonista da minha vida. Para isso eu preciso conhecer de fato quem eu sou, estabelecer minhas definições e construir o meu caminhar. Inclusive, pegar essa essência de amorosidade que existe,
que cada um dá um nome, eu dou um nome de essência divina, né? Mas essa essência existente para você poder cultivar essa essência, essa agradabilidade das emoções e externalizar esse amor. Mas é um processo construtivo, é um processo de rever caminhos, é um processo de correção de rumos, né? De correção de visões, de correção de... que todos nós temos, de uma forma ou de outra, alguma coisa meio distorcida, né? Um processo de formação, porque fomos formados também por pessoas falíveis, por pessoas com suas limitações, né? É aquela ideia, quando a gente consegue perceber que os nossos pais são maravilhosos, mas são humanos e erram, né? Eu acho que já é um grande passo de a gente poder ter facilidade de ver o erro, né, numa relação familiar, não como um culpa, mas como constatação para poder redefinir caminhos, né? Então, o conhecer-se, eu acho que é um aspecto muito importante, né? Sim. E eu acho que até em relação até isso que você está colocando, né, juntando com isso que você estava falando da psicóloga ali, a culpa então é da mãe, né, a culpa é dos pais, e às vezes até estava falando sobre isso hoje no atendimento, no desafio de que às vezes quando a gente vai trabalhar questões que a gente viveu, questões da nossa infância, às vezes perceber certas situações, há um cuidado também, porque às vezes eu estava me sentindo mal comigo mesmo, que eu achava que o problema era em mim. Aí, às vezes, a gente vai trabalhar essas questões lá atrás, não, agora eu descobri que o problema é da minha mãe, então agora eu tô com raiva dela, né? A culpa é dela, a culpa é do meu pai. E, ao mesmo tempo, às vezes, isso também, de alguma forma, nos enfraquece, né? Às vezes, até porque talvez foi todo um movimento que também foi por amor. Né? E até quando a gente fala nessa questão da condicionalidade, com certeza estavam ali dando o melhor que puderam, no contexto que estavam, com os recursos que tinham, e até quando a gente fala na questão da condicionalidade, talvez havia um movimento de, poxa, eu quero que meu filho fique bem no mundo, se dê bem no mundo, claro. Então eu quero educá-lo para que ele seja uma pessoa direita, que seja uma pessoa correta, ou às vezes até em situações das mais desafiadoras, né? Talvez extrema, no nível, né? no máximo de amor que eu pude fazer em relação ao que eu recebi, em relação a como eu me enxergo, né? Às vezes até doar um filho, essa pessoa deu o filho, né? Não quis ficar, que pessoa horrível, né? Mas de repente num gesto último de amor, que eu de repente ao não me ver capaz, não me ver uma pessoa tão ruim, que às vezes por amor eu de repente eu quero sofrer a dor de entregar o meu filho, mas de repente querendo que talvez seja melhor para ele do que às vezes se fosse conviver comigo, né? Então às vezes até trazendo toda essa compreensão para que a gente não, como você falou na questão da culpa, né? Às vezes eu estou me sentindo mal e eu quero, ou até aquela coisa, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, né? Então, ou às vezes eu quero distribuir, ou às vezes até a gente acaba promovendo desafios ali familiares e questões às vezes familiares, ao invés de eu resolver, às vezes acabo, né, trazendo problemas ainda mais complicados. Né? E se a gente for perceber, inclusive, na dinâmica do que a gente ganhou dos nossos pais, inclusive, né, é bom que você já está aqui, um deles, né, você e minha mãe, que me deram algo de mais precioso, que foi a vida, foi a possibilidade de viver, e não tem, talvez, a gente até, inclusive, vai falar sobre isso na semana que vem, né, na questão do valor da vida, quer dizer, então, isso é algo que ao colocar na balança, né, pesa-se muito mais do que os desafios que, é claro, a gente pode olhar, a gente pode perceber, a gente pode compreender e aí a gente pode seguir adiante. Né? Agora eu queria, como prometido, né, realmente, ainda bem que você lembrou, eu fui falando aí que eu lembrei do Gary Chapman, eu lembrei que eu tinha falado, e aí são duas histórias que eu quero contar aqui rapidinho. O Gary Chapman, ele é o autor do livro, né, As 5 Linguagens do Amor. E aí, numa palestra dele, ele estava contando primeiro como é que ele desenvolveu a ideia desse livro, essa ideia dessas 5 linguagens, né, e ele falou que ele já trabalhava com casais, então ele trabalhava com um aconselhamento de casais, se não me engano, e aí ele já tinha uma experiência de vários anos ouvindo e atendendo e acolhendo ali vários casais. E aí, num dia, chegou um casal, e aí ele foi conversar, né? E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem? E aí a mulher falou, não, tá tudo bem, mas... E aí, de repente, ela foi falando e ela começou a chorar, não, mas o problema é que ele não me ama, e
a gente vai bem, mas o problema é que ele não me ama, e isso me deixa muito mal, e eu fico muito chateada com isso. E aí ele foi perguntar pro cara, mas como assim? Aí ele falou, bom, mas eu não sei mais o que eu preciso fazer. Eu arrumo a casa, eu não lembro exatamente, eu estou dando uma ajustada aqui nessa, mas eu jogo o lixo fora, eu chego mais cedo que ela, então eu chego, eu faço a comida, depois eu tento fazer as coisas em casa, e eu não sei mais o que eu preciso fazer para provar para ela que eu a amo. E aí o Gary falou, pô, umas 5 coisas que ele falou, e nem eu faço, então, e aí ele perguntou para mim, vem cá, mas é isso mesmo? Ela falou, só que ele fica fazendo isso tudo, e nunca fala comigo, nunca vem conversar comigo, nunca fala que me ama. E aí o Gary falou que caiu uma grande ficha, claro, juntando toda a experiência que ele teve em relação a essa reflexão dessas 5 linguagens. Que em muitos dos casos, às vezes não é nem que a gente não recebeu o amor, como a gente estava falando. Às vezes é como se eu não tivesse me sentido amado. Ter sido amado e me sentir amado, ou eu ser amado ou me sentir amado, às vezes são coisas diferentes. Né? E ele traz, então, a ideia dessas 5 linguagens. Né? Que, falando rapidinho aqui, uma primeira linguagem seria através do falar. Né? Então é como se eu tivesse falar ali, né? Expressar a minha amorosidade através da fala, né? De uma fala ali, então eu te amo, dizer eu te amo. E às vezes a pessoa se sente amada se ela ouvir. Né? A outra linguagem do amor seria um presentear. Né? Então, como se eu demonstro o meu amor dando alguma coisa para alguém, né? E até ele estudando diferentes culturas, né? Um gesto de dar alguma coisa é sempre um gesto de apreço também. Né? Mas então é como se algumas pessoas estivessem nessa linguagem de comunicar o amor dando alguma coisa e outras como se eu tivesse que receber alguma coisa. Então, poxa, você viajou, você não trouxe nem um imãzinha de geladeira, não trouxe nem um bombom, nem uma balinha, e você está dizendo que me ama, né? Não é nem o preço, não, mas é só para, né, o significado ali. Né? Um outro seria o serviço, né, que é fazer alguma coisa. Né? E aí, talvez esse marido estava nesse fazer. Eu estou fazendo, o que eu preciso de fazer mais? Eu tento fazer de tudo. Né? A gente vê também na relação com os filhos, né? Às vezes as mães, os pais estão ali cuidando dos filhos, às vezes eu faço tanta coisa, eu tenho que dar banho, tenho que levar para a escola. Então eu demonstro meu amor ali fazendo as coisas. Uma outra seria o tempo de qualidade. Então o tempo de qualidade bom, você não precisa me falar nada, você não precisa me dar nada, você não precisa fazer nada por mim, mas vamos ficar aqui junto, vamos assistir esse filme junto, vamos passear junto, vamos fazer alguma coisa juntos aqui, e assim de repente eu me sinto amado, assim de repente eu transmito ali a minha amorosidade. E o quinto seria o toque físico. Então, eu me sinto amado quando eu sou abraçado. Então, você não precisa nem falar, abraçado, não, me dá um abraço, me dá a mão. Né? E às vezes, ou eu manifesto minha amorosidade com um toque, ou às vezes eu me sinto amado com um toque. E aí, segundo ele, às vezes a gente tem ali uma ou duas que são mais fortes, né? E que às vezes é quase como se eu precisasse daquilo para me sentir amado. E às vezes é como se eu tivesse uma ali que eu comunico daquele jeito. Só que o grande desafio é que às vezes a gente pode estar falando a mesma palavra, mas em línguas diferentes. Então eu estou falando português e eu estou falando japonês, e eu não estou entendendo meu português e eu não estou entendendo meu japonês, e a gente está ali. E aí ele foi trazendo quanto que, ao perceber isso, ele conseguiu auxiliar muitos casais, né? E esse tema virou algo que expandiu, inclusive, além da relação amorosa ali, do relacionamento amoroso, mas por um contexto mais amplo, né? Como eu comentei, né, que uma época eu estava atendendo uma família ali, que estavam os pais e as filhas adolescentes, e quando a gente e eles estavam em conflito, e quando a gente foi conversar, eu fui trazer, por incrível que pareça, cada um falou que a linguagem deles era uma. Né? Então, às vezes um era fazer e o outro era falar. Então, talvez os desafios que eles estavam tendo ali era tanto de comunicar como eu me sinto amado, e talvez de tentar falar na linguagem do outro. E aí, talvez um desafio a mais para esse nosso papo aqui. E para fechar a conversa, ele disse que foi, ou pelo menos fechar essa coisa da história, né? Ele disse que foi num presídio, foi dar uma palestra, né? E aí a coisa virou um best-seller, ele foi falando em várias situações, em vários lugares, e ele foi num presídio de segurança máxima.
falar sobre a questão das 5 linguagens do amor. Né? E aí parece que no ambiente lá, com presos com alta periculosidade, alguns estavam ali com prisão perpétua e outros, né, uma situação muito difícil. E aí ele disse que ao terminar a palestra, um deles que pediu para falar com ele um pouquinho, ele sim, não, pois não, né? E aí chegou um cara para falar com ele, e aí ele, e aí, tudo bem, você gostou? Ele falou, não, Gary, eu quero chegar, eu vim aqui para você, quero te agradecer profundamente, porque pela primeira vez ao te ouvir, eu pude perceber que a minha mãe me ama. E aí, e ele, não, mas como assim? Não, porque você foi falando e eu me identifiquei muito, e eu percebi que no meu caso, a minha linguagem é do toque físico. E eu me lembro, e até arrepia, né, eu contar essa história, mas eu me lembro que teve uma vez que minha mãe me deu um abraço, que foi a vez que eu estava vindo para cá. Eu estava vindo, que eu tinha sido preso, que eu estava vindo para a cadeia, e eu lembro que foi a vez que eu recebi um abraço da minha mãe. E eu sempre tive a sensação de que minha mãe não me amava. Mas quando você foi falando das outras linguagens, né, eu e meus vários irmãos ali, a gente não teve a convivência com o nosso pai, e a minha mãe era sozinha ali, ela tinha que trabalhar e tinha que fazer tudo, mas ela sempre arrumava ali a nossa cama, ela sempre fazia as coisas ali pra gente, ela ajeitava a nossa casa, e ou seja, agora eu percebi que a forma que ela tinha de demonstrar o amor, o afeto pela gente, apesar de todos os desafios, era fazendo as coisas pela gente. Mas como talvez eu queria um toque, ou para mim isso era importante, eu não me sentia amado. E talvez se eu tivesse me sentido ou soubesse disso antes, talvez eu não viesse nem parar aqui. Né? Até porque cada um reage de um jeito quando não está se sentindo amado. Né? Algumas pessoas às vezes se deprimem, outras vezes partem para a violência, outras vezes se angustiam, outras ficam provocando, outras às vezes ficam perdidos, enfim. Né? Cada um às vezes age de um jeito quando não se sente amado e às vezes não necessariamente porque não está sendo amado, porque não foi amado. Né? Então talvez eu acho que esse também acho que entra como um ponto aí para reflexão aqui. Né? Perfeito. Esse sentir, sem dúvida alguma, a diversidade de linguagens, né? Até porque é aquilo que a gente tem colocado, né? A gente tem colocado que o amor não é um sentimento só, quer dizer, é uma forma de você exteriorizar esse sentimento. Então, as pessoas exteriorizam isso de várias formas, de várias linguagens. Né? Então, é um aspecto... E mais nos confunde quando a gente idealiza a questão do amor, o amor ideal, né? Das relações ideais, em que, de repente, os dois se encontraram, trocaram olhares e passaram a se amar para sempre. Quer dizer, e essa idealização nos leva a uma visão equivocada, né? E dificulta, inclusive, essa compreensão. Né? E a compreensão, como você colocou muito bem, em termos de linguagens específicas, que depende de cada um e depende também do outro, e essa relação é uma conversa, é uma linguagem, eu acho que é perfeito, né? Falar a mesma linguagem, não dá para as pessoas se relacionarem, um falando português e outro japonês. Então, precisa ter pelo menos uma tradução simultânea. Mesmo que eu fale português e outro japonês, tudo bem, a gente pode ter linguagens diferentes, né? Mas tem de ter uma tradução simultânea ali para se perceber que realmente existe uma relação amorosa entre aquelas duas pessoas, né? Então, acho que foi muito interessante a sua colocação e acrescentou muito nessa reflexão da forma do externalizar este sentimento que já existe dentro de nós. Né? E às vezes a gente... E a questão da reciprocidade, né? Que a gente também está muito acostumado, e o nosso meio nos acostuma muito com a questão da reciprocidade. Né? Eu amo e não sou amado, então eu não tenho dificuldade. Então a questão da reciprocidade é um aspecto importante. E às vezes a questão da reciprocidade é o compreender de como está sendo recíproca aquela amorosidade, nem tanto se existe ou não,
mas realmente é a compreensão da linguagem que está sendo colocada e que está sendo partilhada, né? Daquela amorosidade na relação, né? Deixa eu só, eu sei que está finalizando, para não fugir da regra, eu comecei com um budista, vou terminar com outro budista, né? O Milarepa foi um grande poeta budista, também tibetano, só que muito mais antigo, há séculos atrás, né? Em que ele tem escritas belíssimas, né? É um poeta realmente, né? Um grande poeta. E ele tem uma escrita sobre o aspecto do amor e da compaixão muito interessante, em que ele disse mais ou menos assim, quer dizer, tendo tanto meditado sobre o amor e a compaixão, eu acabei esquecendo a diferença entre eu mesmo e os outros. Então, essa questão do exercício da amorosidade de uma forma ampliada, de uma forma universal, quer dizer, o exercício o cultivar essa agradabilidade das emoções, quando exercitado de fato, quando cultivado de fato, né, de uma forma não condicionada, que é o verdadeiro amor, né, acaba fazendo com que, num extremo, como ele disse, né, de tanto ele meditar sobre isso, de tanto ele exercitar sobre isso, por meio da meditação, ele acabou não percebendo mais a diferença entre ele e as outras pessoas. Então, é uma fala para ficar para a gente, para a nossa reflexão do exercício e do cultivar a amorosidade dentro do contexto do cultivar a nossa paz. Não há nada que nos dê mais paz do que conseguir ter essa agradabilidade de sentimentos bem nutrida dentro de nós, né? Talvez, e que legal essa fala, talvez traz até aquilo que a gente falou na semana passada, que é mais uma coisa que às vezes se destampa em mim, né, e que de repente às vezes eu vou sentindo, às vezes o outro pode destampar em mim, né, mas é como se eu estivesse vibrando naquilo ali, né, e talvez, pelo que parece nesse poema, vibrando ao ponto de não me perceber nem tão separado, e às vezes talvez um senso de unidade entre todos nós, né? E talvez até a gente estando naquela sintonia, né? E eu acho que até queria então fechar aqui, né? O Eduardo também, que é uma figura aí, que está sempre com a gente aqui também, inclusive lá no nosso treinamento, né? Perguntando aqui se a gente acredita naquela história de que as pessoas não são obrigadas a nos amar, né? E eu acho que até pegando essa fala que você trouxe no final, né? Um desafio de que não me parece que é algo que se consegue pela imposição, né? Ou muito menos por uma obrigação, né? Que talvez seja algo muito mais de dentro para fora, e também algo que assim, não, você vai ter que me amar, né? Então você tem que me amar, ou obrigado a me amar, assim como talvez a gente também não seja obrigado nem a se amar, né? E talvez há todo um desafio que é muito mais algo que talvez é um desafio de ser desenvolvido, mas e se a gente talvez esteja nessa necessidade, às vezes, até como você falou, né, de que eu te amo, então você tem que me fazer feliz, talvez a gente esteja preso ainda muito mais até numa busca de uma amorosidade, mas pela uma falta, né, pela uma carência ali, por alguma coisa que o outro tem que suprir em mim. E parece que nunca supre, né, porque talvez é algo que significa um apego, né, e não amor. Significa um apego e talvez algo que eu precise talvez preencher primeiro em mim, né? E aí eu queria até, por último, trazer uma sugestão também. O Osho, ele tem um livro que ele fala sobre o amor, se não me engano, até acho que é amorosidade, eu não tenho certeza. E ele fala que um dos grandes desafios dos casais é que se buscam um ao outro e busca essa questão do amor a partir da falta, né? E aí é como se eu encontrei essa pessoa que vai suprir o que me falta, né? Quer dizer, eu encontrei essa pessoa que agora vai amar esse amor que está me faltando. Só que aí acontece que o outro também, não, então eu encontrei essa outra pessoa que também vai suprir o que vai me faltar. Então é como se ele fala assim, como se fossem dois mendigos, mendigando uma coisa do outro, que na verdade eu fico, às vezes, preso e infelizmente, às vezes, quase que naquela coisa de odiando o outro, porque não está me dando aquilo que eu
preciso, né? Mas eu também preciso, né? Então, como se a gente se encontra, você me enganou, porque eu achei que você que ia resolver esse problema. É você que me enganou, porque você que ia resolver o meu, né? E talvez o desafio que ele traz no movimento, inclusive, até da gente poder trabalhar algo dentro da gente para que a gente vá num relacionamento não faltando, mas sobrando. Né? Como você disse no início, não eu te amo, você vai me fazer feliz, mas eu te amo e eu quero te ver feliz. E quando eu estou sobrando, a gente pode talvez sobrar junto, e aí é um movimento mais de abundância, de compartilhar, e quando tem uma coisa boa e a gente compartilha, ele fica maior ainda. Né? Então talvez, puxando esse gancho da pergunta do Eduardo, talvez esse também um desafio, que às vezes é mais fácil de falar, de vivenciar, mas talvez como um norte de uma possibilidade, talvez algo que a gente precise cultivar dentro para poder compartilhar e a coisa, enfim, né, e está sobrando e não faltando. Não existe equívoco maior do que a ideia das duas metades, né? Duas maçãs metades que se encontram. Não vão ser felizes. Tem que ser duas maçãs inteiras para poder realmente se conviverem amorosamente, né? E não metades, né? Muito bem. Bom, pai, obrigado. Semana que vem, eu que agradeço a você, né? A todos, obrigado. Verdade. Semana que vem, né, a gente estava conversando hoje mais cedo, né, e legal que você achou que seria interessante, principalmente a gente está em setembro, é o mês que a gente fala na questão do Setembro Amarelo, né, que é para trazer mais visibilidade em relação à questão da prevenção do suicídio. É uma temática desafiadora, mas é algo importante de ser falado, às vezes é até um tabu, que é uma dificuldade de se falar. A gente está nesse momento de pandemia que, infelizmente, parece que as estatísticas aumentaram. Né? É claro que não é uma coisa que se fala ou se deva falar só em setembro, mas tem todo esse movimento. E aí a gente estava pensando na temática, então, da semana que vem, né? Como a gente tem agora o nosso programa aqui toda segunda-feira, às 9 da noite, a gente falar um pouco da valorização da vida. Né? Então, pegando esse movimento do cultivar a paz interior, e de repente a gente falar um pouco da valorização da vida, trazer esse bate-papo aqui, de falar um pouco em relação a essa questão da vida, quem sabe... enfim, né, trazer um pouco dessa temática alinhado com o que a gente conversa e, quem sabe, trazer um pouco dessa questão da vida também, né? Perfeito. Tá ótimo. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a todos, a participação de todos. E até semana que vem, nesse mesmo horário. Legal. Combinado. Bom, gente, então obrigado para todo mundo aqui também. Participação de vocês aqui, como sempre, super bacana. Então, um beijo aí para todo mundo. E até semana que vem. Até. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.